Hoje eu vou passar um café aqui pra gente, porque vamos falar sobre a nossa relação com os vizinhos, quem tá ali do outro lado da porta. Deixa eu começar esse vídeo falando sobre esse café gostoso aqui, ó, da Cooperativa Camponesa. É um café orgânico, gente, feito pelo MST, tá vendo ali, ó? E eu vou fazer ele na prensa francesa. Vocês conhecem esse método aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês como funciona. Tem esse negócio aqui, tá vendo? Que a gente vai pôr aqui e empurrar a água, depois que tem um filtro aqui embaixo, tá vendo? E aí o pó não passa. Apesar de que eu tô usando pó de moagem normal, essa que a gente usa em casa, mas não tem problema não, viu? Que dá pra usar, não tem problema. Eu já tentei e funciona. Então eu coloco aqui, ó, um pouquinho de café, tá vendo? Não tem muito, tem um pouquinho, porque eu vou colocar água agora, ó, e a água vai ficar curtindo aqui um pouco nesse pozinho. Deixa ele aqui tampadinho, daqui 2 minutos é só a gente apertar isso aqui, eu já mostro pra vocês. Tudo bem, gente? Eu sou a Paz e você está acompanhando aqui a série Casa Minimalista, onde a gente está passando por 21 episódios, chegamos ao 20º episódio, para falar sobre como você pode ter uma relação mais minimalista, mais leve com a sua casa. E o episódio de hoje é o último episódio de conteúdo, porque amanhã é dia de tour pela casa, para vocês verem como ficou depois de todo o destralhamento que a gente fez aqui. E esse último episódio não poderia ser outro do que não falar o que tem ali do outro lado da porta, do lado de fora, que é o quê? Os vizinhos. Resgatando aqui um pouco da minha vida mais dos anos 90, assim, da minha época da infância e adolescência, eu tinha uma relação muito diferente com vizinhos e acho que tem muito mais a ver com o que as pessoas têm no interior. E acho que quando eu me mudei para São Paulo, eu perdi um pouco disso. No interior, e aí você se mora no interior, me conta aqui se continua desse jeito. No interior a gente tem um pouco mais de relação com os vizinhos, né? A gente pede ajuda para o vizinho, quando você precisa de alguma coisa, você interage muito mais. Desde que eu me mudei para São Paulo, isso mudou. Aqui, não sei se tem a ver um pouco com a cultura da cidade, se tem a ver um pouco com o estilo de vida das pessoas, mas eu percebi que aqui a gente normalmente só mora em apartamento, né? Tirando a casa que a gente já morou. E engraçado, porque quando eu morei na casa, foi quando eu tinha relacionamento com vizinhos. Diferente de quando a gente mora em apartamento. Aqui eu tenho muito pouco. Tanto que esses dias, eu vou contar pra vocês, eu tava tirando coisas aqui da casa e eu mandei uma mensagem pro síndico, né? Eu tenho ele no WhatsApp. Mandei uma mensagem e falei assim: oi, tudo bom? Você tem o grupo do condomínio no WhatsApp pra eu colocar perguntar se alguém quer comprar alguma coisa que tem aqui em casa ou quer passar aqui e pegar de alguma das coisas das doações? Ele falou o seguinte: olha, a gente não tem grupo mais porque as pessoas não são educadas, elas brigaram pra caramba, não deu certo e a gente deletou o grupo. E aí acho que independente da cidade que a gente mora, independente do lugar que a gente tá, a gente vai ter a mesma situação do grupo de WhatsApp dos vizinhos e do quanto rola brigas ali. Eu acho que tá rolando isso para todos os lados e principalmente do ano passado deve ter rolado muita mesmo, né? Então eu não vou nem reclamar do síndico. Mas isso é um reflexo de como a gente não tá aprendendo a lidar com as pessoas da porta para fora. Sabe aquela pessoa que divide porta com você? Você sabe quem é essa pessoa? Você já conversou com ela? E eu vou colocar minha meia-culpa aqui, viu, gente? Porque desde que eu me mudei para São Paulo, eu também não sou mais essa pessoa. Eu não conheço mais quem são meus vizinhos, eu não conheço mais quem faz parte, né, desse ciclo curto, dessa proximidade que está aqui do meu lado, eu não sei mais quem são. E isso é uma coisa que eu quero mudar, porque quando eu estava morando na casa, eu tinha uma relação muito boa com a minha vizinha. No apartamento parece que as coisas meio te fecham para viver dentro do seu apartamento, dentro do seu espaço privado, e não mais para o seu ambiente coletivo, e de deixar a porta do apartamento aberta, por exemplo, deixar a porta da casa aberta. Isso é uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância e da minha adolescência, que é deixar a porta da casa aberta, né?
Acho que quem mora em apartamento nem sabe o que é isso, né? Deixar a porta da cozinha aberta. A gente não sabe, né? Aqueles apartamentos ainda que tem uma janela na cozinha, que é o privilégio que eu tenho dessa cozinha aqui, que é ter uma janela, você ainda consegue ver o mundo, mas a gente não consegue nem abrir a porta da casa, a gente fica enclausurado ali dentro. E eu tô falando de vizinhos porque quando a gente tá falando de minimalismo, a gente não pode deixar de falar também de sentimento, a gente não pode deixar de fora falar sobre as nossas relações humanas. E se a gente tá falando de uma casa minimalista, é porque a gente quer dar menos valor para as coisas e mais valor para as relações, para os afetos, para as coisas boas que circulam na casa. E o vizinho, gente, também faz parte disso. Só que a gente está vivendo num mundo tão maluco que leva a gente assim arrastado para todo lugar o tempo inteiro, que a gente está perdendo isso. Fica uma reflexão pra gente do que a gente pode fazer para melhorar essas relações. Vocês sabem que tem um aplicativo que inclusive é muito fofo, é de uma amiga que se chama Camila, ele se chama Tem Açúcar. Já ouviram falar desse aplicativo? Por conta dessa relação conectada de todo mundo, ela criou um aplicativo, gente, que é o seguinte: você vai lá e diz o que você precisa ou ajuda alguém que está precisando de alguma coisa na sua vizinhança. Então, por exemplo, pegar a furadeira emprestada, em vez de ter que comprar uma furadeira. Ou se você tem algo, alguém vai dar uma festa na casa e está precisando de taça, você empresta as suas taças para a pessoa, para você não ter que ficar acumulando tudo aquilo na sua casa. A gente fazia tanto isso, né? Quando eu morava no interior, eu tenho uma lembrança tão boa disso, do emprestar, de ter o vizinho ali sempre a pedir uma xícara de açúcar, né? Pegar uma xícara de farinha, que você vai fazer um bolo e não tinha. Sempre teve essa relação e a gente foi perdendo, né? E eu gostei tanto do app da Camila, gente, é tão fofinho. Depois deem uma olhada, chama Tem Açúcar, porque ele resgata um pouco disso, mesmo pensando em épocas mais conectadas. Às vezes eu abro o aplicativo e eu olho a vizinhança, né, para ver o que eu poderia ter aqui em casa, que eu poderia doar ou ajudar essas pessoas para emprestar. Esses dias eu achei uma pessoa que estava precisando de um colchão de ar, emprestei meu colchão de ar e tá aí, gente, entendeu? A pessoa não precisa comprar, ela usa no período que precisa, depois me devolve. E isso a gente pode fazer as coisas da nossa casa circularem mais. É o primeiro grande benefício da gente voltar, retomar as boas relações com os vizinhos, com a vizinhança. A segunda é a gente ter uma rede de apoio maior. O que acontece aqui em São Paulo da gente não ter uma boa relação com os vizinhos e não ter assim, né, nada. Quando senão a gente fala mal do vizinho, porque o vizinho fica ouvindo música alta, porque o vizinho fica brigando, o vizinho fica fazendo barulho. É a mesma coisa do que dar só atenção para os comentários ruins na internet. A gente fica só olhando quem fala mal, quem é ruim, não fica olhando para quem é bom. Quem que é aquela sua vizinha bacana que você poderia compartilhar parte do seu dia, que poderia dividir um pedaço de bolo com ela, chamar para tomar um café? Isso a gente tem que voltar a fazer mais. E é uma coisa que, para ter essa casa minimalista que a gente está promovendo aqui no canal, é algo que assim vai ter que começar a fazer mais parte da minha vida, porque a gente não vive sozinho, gente. Não é à toa que o ser humano é um ser evoluído, maravilhoso, porque a gente conseguiu viver em sociedade. Se a gente não começa a entender que as relações entre as pessoas são mais valiosas do que as coisas que a gente tem, a gente vai começar a se perder. A gente vai começar a se perder não só no que a gente vai ficar acumulando coisas, mas a gente vai esvaziar totalmente o sentido e o sentimento do que a gente teria com outras pessoas. Helicópteros. Por isso que a última coisa que a gente vai fazer antes de fechar essa série é falar sobre isso, falar sobre sentimento, sobre a relação com os vizinhos. E isso aqui no YouTube, lá no Instagram, a gente tem uma relação de se chamar de vizinhos, né? Não sei se vocês acompanham vários Instagrams de casa, coisas de casa, a gente meio que se chama de vizinhos. Eu acho uma coisa maravilhosa, porque estamos aqui, vizinho, não é, gente? Nessa coisa de vizinhos, porque eu tô aqui abrindo a porta da minha casa para vocês, pra gente conversar, eu queria falar um pouco do que aconteceu no último vídeo aqui do canal. Foi o vídeo onde eu falei sobre lixo, sobre coisas que eu já tô mudando aqui em casa, coisas que eu já tô fazendo para começar a reduzir a produção de lixo, o acúmulo de plástico, coisas assim. Nesse vídeo eu até pedi para vocês compartilharem experiências de vocês com fralda de pano, porque eu tava usando fralda descartável e eu não tinha confiança, segurança para usar a fralda de pano ainda, porque assim, não tinha nem noção de como funcionava nos tempos de hoje. Porque para mim, gente, eu achava que eu tinha que encher o varal de fralda, sabe? E vocês me mostraram que não é isso. Muitas de vocês me mostraram das novas fraldas, daquela que tem tipo um absorventão assim, né, que você encaixa, e eu achei maravilhoso.
Mas também tiveram pessoas que vieram nos comentários, tipo, me xingar. E, gente, lá no Passa dos 30, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu tenho um vídeo que fala sobre o quanto a gente não pode ficar julgando ou criticando uma pessoa quando ela tá em processo de mudança. Isso não é só comigo, isso é com você, aí também, com todo mundo. O quanto, quando uma pessoa está passando por processo de mudança, que ela menos precisa é de julgamento. E aqui, como eu já falei para vocês, cada vez que eu publico um vídeo, significa que eu estou abrindo a porta da minha casa para vocês entrarem e a gente tomar um café juntos. E quando a gente entra na casa dos outros, a gente tem que ter educação, né? Educação a gente traz de onde, né? De casa. A gente tem que levar isso para todo lugar. Quando você entrar na casa de alguém, quando você for para a casa de alguém, leve educação. Quando você entrar no canal de alguém, leve educação, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado e eu não sei o que está acontecendo aí do seu lado. Então, a gente tem que ter mais empatia e muito mais educação com as pessoas. Quando eu vi aquele comentário, eu fiquei assim, gente, mas a pessoa está entrando na minha casa, tá vindo aqui tomar um café comigo e tá me xingando? E sabe a sensação que dá quando a gente vê esse tipo de comentário agressivo? É que tem alguém dentro da sua casa e que não quer o teu bem. E quando vocês entram na casa de alguém, a gente tem que querer o bem daquela pessoa. Quando alguém abre a porta da casa para você, é porque ela quer te receber, ela quer conversar com você. E obviamente, isso não quer dizer que você não pode dizer que essa pessoa tá errada. É para isso que a gente senta para tomar um café e conversar. É para isso que a gente tem que ter boas relações. É por isso que esse vídeo existe dentro dessa série. Porque as relações com as pessoas faz tão parte de ter uma casa minimalista que não está só relacionada às coisas, mas também aos afetos e aos relacionamentos. Então, a próxima vez que você for visitar alguém, lembra de levar muita educação e muita empatia, de que do outro lado tem alguém com um estilo de vida diferente do seu, que você não precisa impor um estilo de vida, você pode ajudar, você pode orientar, como vocês fizeram maravilhosamente bem para mim quando falaram das fraldas. Eu já comprei, inclusive estou aguardando chegar a minha fraldinha, porque eu quero começar a usar. Esse é o tipo de relação que a gente tem que ter, é isso que fortalece as relações pessoais. Por que talvez as pessoas não tenham mais tanta relação com os vizinhos? Porque você abre a porta, a pessoa está sempre emburrada, está sempre reclamando, é melhor deixar fechada, né? Meu Deus do céu. Toda essa série teve um objetivo muito simples, gente, foi falar sobre mudança. Não é fácil passar por mudança. Vocês viram tanto de coisa que a gente tirou daqui e até teve gente que me mandou um comentário falando assim, Passa, você ainda sente que dá para tirar mais coisa? Sinto. Eu acho que durante a mudança, porque a gente muda no mês que vem, na mudança eu acho que eu ainda vou tirar mais coisas. Essa é a verdade, gente. Eu também fiquei com a mesma sensação, viu? E muito obrigada por vocês acompanharem essa série. Acho que era esse o grande recado que eu queria dar para vocês. É uma série para falar de coisa? É, mas também para falar de sentimento, para falar de relações humanas. E nada mais simbólico do que sentar aqui com vocês com um cafezinho para a gente conversar, porque vocês são minhas vizinhas. Eu tô sempre aqui com a porta da minha casa aberta em cada vídeo que eu publico para a gente sempre conversar sobre a nossa nova relação com a casa. Entendam que esse espaço de comentário está sempre aberto para a gente conversar e inclusive para que a gente possa ter pontos de vista diferentes. Não tem problema. O que a gente não pode é ter espaço para agressividade. Amanhã tem o último episódio, a gente vai fazer o tour da casa, vocês vão passar por todos os cômodos e ver como ficou a casa depois de tudo que a gente fez. A gente vai repassar por algumas técnicas de organização, tá bom? Vocês vão perceber que tudo que a gente tirou não faz falta e que ainda teria coisas que a gente poderia tirar e que talvez apareçam na peneira da mudança. Um ótimo dia para vocês, porque agora eu vou lá dar uma mamada à Emma, porque depois ainda tem trabalho, tá bom, gente? Beijo pra vocês e até amanhã com o tour da casa. Tchau, tchau!